Salve, salve! Muito bom dia! Vai começando aqui pela PAN mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento. Tudo isso condensado no nosso bate-papo dessa quinta-feira, 17 de maio de 2018. Sejam bem-vindos! Você é o convidado especial, sempre de camarote, conferindo aqui o nosso bate-papo, as nossas conversas, tratando dos mais diversos assuntos durante as manhãs aqui da Jovem Pan. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Bom dia, Vini. Bom dia, Tonholi. Fala, Caião. Fala, Edgar. Tá melhor, né? Tô melhor, mas ainda me recuperando desse resfriado, rapaz. Boa. Que me pegou brabo, viu? Mas vamos lá, vamos em frente, que o som não pode parar. Hoje, 17 de maio, é o Dia Internacional contra a Homofobia, data em que somos tomados a um só tempo por dois sentimentos diametralmente opostos, a tristeza e a alegria. O primeiro nos invade quando lembramos que um volumoso exército entre os quase 8 bilhões de habitantes da Terra persegue homens e mulheres simplesmente por não tolerar a sexualidade deles. Como pode uma sociedade que avança a passos firmes nos mais variados campos de estudo, da medicina molecular à astrofísica, passando pela biotecnologia e pela robótica, ter um comportamento tão retrógrado quando o assunto é o amor e as diferentes formas de amar? Se nos falta uma explicação lógica para isso, sobra energia para a gente levantar as bandeiras da igualdade e do respeito. Dois dos mais importantes pilares de toda e qualquer sociedade que se pretenda civilizada. É daí que vem a alegria da luta que podemos travar diariamente por dias melhores. Essa primeira metade do Morning Show é especial e começa com um reduzido e simbólico minuto de silêncio em solidariedade às vítimas da homofobia mundo afora. Vamos lá, bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Esse Dia Internacional contra a Homofobia, vamos para a nossa hashtag de hoje. Pois é, hoje a Jovem Pan joga luz sobre o Dia Internacional contra a Homofobia. Infelizmente, os números da violência crescem e posicionam o Brasil como o país que no mundo mais mata integrantes da comunidade LGBTQ. Muitos saem de casa inseguros, apreensivos, com medo de engrossar as estatísticas. Já pensou você sair de casa assombrado pelo fantasma da violência, gente? Sair de casa temendo que esse possa ser seu último dia. Hoje, mais uma vez, só que de modo especial, a gente vai se colocar no lugar dessas pessoas, a gente vai dar voz a elas, a gente vai levantar a hashtag Minha Última Música para os assuntos mais comentados do Twitter e também do Instagram. As músicas que vocês pedirem poderão entrar na programação da Jovem Pan. A gente está fazendo uma playlist especial no site jovempan.com.br/Minha Última Música. Vale post em qualquer rede social para a gente chamar atenção para esse assunto. Vale relato, vale o seu manifesto. A realidade é difícil, é dura, mas a gente tem que encarar e não pode deixar esses números às sombras. Hashtag de hoje,
Minha última música, Edgar. E aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 11, é o prefixo de São Paulo, 931171009. A gente também aguarda a tua interação. O tema é o mesmo, aguardamos mensagens em vídeo ou em áudio também, tá bom? Para ver o Morning Show, vai lá no nosso aplicativo, é o vermelhinho da Jovem Pan. Você pode levar a nossa programação, a grade de programação e os programas da Jovem Pan para você assistir, ouvir, onde e quando você quiser. Também acesse o nosso portal jovempanfm.com.br. Também transmitimos pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Além das nossas mídias sociais, tem sempre conteúdo extra, como na nossa página do Facebook. Passe por lá, deixa o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Nossos entrevistados de hoje são dois. Eles estão à frente do Estação Plural da TV Brasil, um programa que, como o nome entrega, promove a diversidade e a igualdade. Estamos aqui com o jornalista Fernando Oliveira, o Fefito, e com a cantora Mel Gonçalves, a Candy Mel da banda Uó. A outra apresentadora do programa, a também cantora Ellen Oléria, não pôde estar aqui com a gente. Bom dia para vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso Morning Show especial. Muito bom ter vocês aqui. Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que tá ouvindo. É isso, vamos conversar. Bom dia, gente, que prazer estar aqui, ainda mais para falar de LGBTfobia, que é um assunto que eu acho que tem que estar na roda de todas as famílias brasileiras. Fefito, já embarcando no que você está falando, LGBTfobia, a gente falou homofobia, são muitos os termos, né, usados, LGBTQ. Como que é o certo? Porque às vezes a gente fica perdido, a gente procura saber, em algum lugar dizem de uma forma, em outro lugar dizem de outras. Como que é? A gente costuma falar LGBT para abarcar o todo, né? O guarda-chuva, o arco-íris, como se diz assim. Todas as sopas e letrinhas. Eu entendo que a gente fale dia contra a homofobia, porque esse dia, quando foi instituído, não tinha, sei lá, certas discussões não existiam. Não se falava de transfobia tão abertamente, de lesbofobia tão abertamente. As pessoas consideravam que mulheres eram gays, não eram lésbicas. A palavra lésbica, inclusive, parecia um palavrão para algumas pessoas, né? Então, o que a gente tenta fazer ao falar LGBTfobia e não homofobia é basicamente não invisibilizar algumas pessoas, porque por mais que a gente viva num país que é muito homofóbico, ele também é um país muito transfóbico. Aliás, é um país excessivamente transfóbico. É um país que, na lista de sites pornográficos, a busca por transexuais e travestis é líder em todo o mundo. Brasileiros procuram mais sobre isso, mas também é o país que mais mata travestis e transexuais, além de homossexuais e lésbicas. Olha, vamos eu vou apresentar aqui alguns dados para a gente colocar no nosso debate, na nossa conversa. O Grupo Gay da Bahia contabilizou 445 assassinatos de LGBTs em 2017. Ou seja, uma morte aí computada a cada 19 horas. Já o Disque 100, que é um serviço de atendimento telefônico gratuito para denúncias de violações dos direitos humanos, recebeu registros de 183 homicídios e cerca de 3 mil violações no ano passado. Vocês que estão aqui com a gente, apresentadores, né, do Estação Plural, são ligados ao universo LGBT, por isso que a gente convidou vocês para virem aqui debater esse tema com a gente. O que passa pela cabeça de vocês quando a gente fala da violência, quando a gente apresenta esses dados aí contra essa comunidade e dados que são alarmantes, para dizer o mínimo ali? Não são tão alarmantes quanto você imagina, Edgar, porque eu acho que esses dados são um eufemismo perto do que de fato acontece. Os crimes de ódio no Brasil não são... Isso não retrata a realidade, então. Por mais que esses números transformem a gente no país que mais mata LGBTs em todo o mundo, eu acho que... Eu não sou nenhum censo, não sou IBGE pra falar disso, mas eu acho que pela nossa experiência, pela nossa vivência, o número é maior. Nas delegacias, os crimes de transfobia, por exemplo, não são registrados, então, sei lá, alguém que não conseguiu o nome social ou não conseguiu mudar o nome é registrado com o gênero oposto, então esse crime não é registrado como um crime de transfobia, um crime de ódio. Crimes de homofobia normalmente viram agressões gratuitas e tal, e eu entendo que as pessoas em casa possam até estar pensando, mas morre muito mais heterossexual do que homossexual. Talvez, mas ninguém morre heterossexual por ser heterossexual.
Você não vê ninguém tendo uma lâmpada quebrada na cara dizendo: ah, seu heterossexual! Você aí que tá construindo a família tradicional brasileira. Que, aliás, nem é tão tradicional assim, deixa eu te contar. O que acontece, de fato, é que tem uma maquiagem em cima desses números, né, Mel? Com certeza. Quando a gente fala sobre número de mortes de pessoas trans, de pessoas gays, de pessoas lésbicas, a gente leva em consideração o histórico, né, que essa pessoa teve, assim, que ela revelou isso pra todo mundo. Tem muita gente que vive de forma, entre aspas, discreta, que é enterrado e que é violado de todas as formas possíveis, mas que não teve isso colocado, né? E aí esse número fica muito menor. Com certeza o número de violências contra nós é muito maior do que isso. Vocês já passaram por episódios de violência e poderiam dividir isso com a gente, se passaram por experiências ruins, assim? Eu já passei por várias experiências ruins, assim, tipo, todos os dias, todas as horas, né? Mas você se lembra com pesar? Assim, claro, tem vários. Tenho da minha infância ao último caso que aconteceu no aeroporto do Galeão. Que foi que, enfim, 2 rapazes quiseram me revistar dentro de uma cabine, porque no meu RG constava como masculino. E aí eles me trancaram lá dentro e me coagiram, assim, a ser revistada por eles. Isso é um abuso, né? Tipo, completo. Da minha identidade. Significa que a minha identidade não é respeitada nesse país. Significa que a minha existência não importa pra absolutamente ninguém. E é uma coisa que é de se pensar hoje, no caso, que é o grande dia mundial das pessoas abaixarem um pouco o topete e ouvirem a gente. É de pensar nisso. Que o fato de você negar a identidade de alguém é você negar a existência da pessoa. É você dizer pra ela que ela não existe em instância alguma e que a morte dela também não importa pra ninguém. E é importante dizer que você não se recusou a ser revistada. Exato. Você se recusou a ser revistada por homens que queriam te colocar nua numa Exatamente. sala. Não, e porque não me deram alternativa. Foi simplesmente um caso de violência pura. No qual não houve nenhum diálogo, a gente não podia conversar sobre nada. Me ameaçaram, falaram que eu ia chamar a Polícia Federal. Eu falei, pois chame o Papa. Eu não vou ficar pelada na frente de vocês. E assim, essa é a nossa forma de resistência também. De não colaborar com esse sistema que é super transfóbico. Eu sofro desde criança, eu cresci no interior de Pernambuco. Que é um estado que eu amo, mas também, como todo esse país, é muito machista, muito homofóbico. Mas nos últimos tempos a coisa mudou de figura pra mim aqui em São Paulo. É curioso que as pessoas dizem, vai pra São Paulo, você pode ser quem você quiser e tal. Como se eu estivesse cometendo algum crime por ser quem eu era no Recife. Em dezembro do ano passado, novembro ou dezembro, eu sou meio péssimo de datas, eu fui ameaçado de morte. Recebi no meu e-mail de trabalho um e-mail dizendo que sabia todos os meus horários, ia descarregar um 38 na minha cara, o que é uma loucura, na verdade. E dá pra saber meus horários mesmo, porque eu tô ao vivo no Mulheres, na TV Gazeta, das 2 às 6, e de lá todo mundo sabe que eu fecho uma coluna lá no Grupo Folha de São Paulo, no Jornal Agora. Então, não deve ser difícil saber onde é a Folha de São Paulo, não é mesmo? Então, na hora eu até achei que era um troll, mas todo mundo ao meu redor ficou tão com nervos à flor da pele, que eu fiquei com medo por tabela. Minha coisa foi não ficar em casa, não me colocar em nenhum armário. No dia seguinte fui pra delegacia com advogado e tal, mas não me recusei a ficar com medo e ficar trancado em casa, assim. Eu tomei esse tipo de cuidado. Em fevereiro, um site que eu não vou dizer o nome, na verdade, porque eu não vou publicizar esse tipo de gente. Um site ofereceu 10 mil reais pra quem me matasse. Ah, você tá de brincadeira. Com minha foto e tudo mais, assim. Tenho prints disso e tal. E muita gente acha que isso é brincadeira, né? Foi o dono Leva desse... isso numa brincadeira. Aí isso é uma questão. O site tem um nome, tem um lugar, tem um IP, enfim. O dono desse site foi preso recentemente, não foi? Foi. Bom, então... Foi, mas ele não foi preso por causa disso, na verdade. Ele já tinha sido solto outra vez. Na verdade, não tem provas de que esse site pertença a esse dono. Entendi. O e-mail que eu recebi era atribuído a um cara que foi preso pela Polícia Federal, que já tinha sido preso por apologia ao estupro, apologia à pedofilia, apologia a racismo. Sempre apologia a tudo, né? Nunca é o que é. E ele tinha sido solto. Ele é alguém que participa de uns fóruns que embaralham IPs e tal. Esse site, especificamente, ele era defensor de um certo candidato conservador e tinha várias ofensas racistas pra negros também. No caso, ele colocou mesmo minha foto e um texto defendendo a eutanásia gay, dizendo que era
bom matar gays pra acabar com a linhagem genética. O que é um absurdo, já que eu vim de pais heterossexuais lá no Nordeste. Heterossexuais geram homossexuais, gente, assim. Eu sei que pode parecer chocante pra vocês que não dedicaram muito tempo ao assunto, assim, pra pensar, mas homossexuais nascem de heterossexuais. Ou de bissexuais, enfim. Mas o fato é que essa linhagem genética, essa limpeza genética não existe. O fato é que a polícia é muito despreparada também, né, Edgar? Pra lidar com isso. Você vai buscar ajuda, você acaba sendo revitimizada. Sim. Ali naquele momento. Ah, mas por que a pessoa fez isso com você? O que você estava fazendo? E aí vira um interrogatório em torno da própria vítima, sendo que deviam buscar fatos e enfim, prender quem tá fazendo a violência e nem não quem tá recebendo a violência, né? De ficar privado de sair de casa. 2 meses depois de eu ter feito a primeira denúncia, o policial me perguntou na delegacia se eu precisava de alguma coisa, de alguma medida restritiva, se tinham me procurado de novo. Ainda não tinha acontecido a segunda ameaça. E eu falei, não, eu tô bem, eu só quero que seja investigado mesmo. Ele falou, não vai dar nada, normalmente agentes de internet. Então, pode ficar tranquilo, a gente vai ficar aqui tranquilo também. Eu falei, não, você não vai ficar tranquilo. Se alguém te dá um tiro e você sobreviveu, você não vai levar um novo tiro necessariamente, mas o crime já foi cometido. O crime de ameaça foi cometido e tem que ser investigado. A polícia também tá acostumada a achar que esse tipo de ameaça é tranquila, assim. Claro. Eu vejo pelas histórias que eu ouço das meninas, das travestis, das meninas trans, que são recorrentes também de violência, por exemplo, de um rapaz chegar e falar, eu vou matar você se você não sumir da minha vida ou se você não fizer determinada coisa assim, sabe? E aí, essas meninas vão até a delegacia e elas são desrespeitadas lá, elas não querem voltar. E o que acontece é assassinato. Pra mim, é um assassinato da própria sociedade, inclusive desse delegado ou dessa delegada que fechou os olhos para essas denúncias como essas, de ameaças e etc. Tudo começa com ameaça, na verdade. Ligando isso que você está falando, da culpa, de culpar a vítima, né? Quando você vai fazer um registro na delegacia, tudo, é que eu consigo entender essa distorção nos dados, né? E que o Fefito falou no início lá, né? Quer dizer, muitas pessoas não vão registrar as ocorrências por receio, né? Por medo disso. Também por saber que rola uma impunidade, né? Eu acho que essa é uma sensação que fica, né? Eu vi um relato do Fefito contando uma história de criança, onde ele denunciou uma coisa para um diretor de escola que não fez nada. Hoje ele vai na polícia, esse cara faz esse bando de coisa, já era acusado de várias outras coisas e o cara continua solto, recorrendo na mesma coisa e nada acontece. Então é uma sensação de impunidade gigantesca. Eu queria ilustrar essa nossa conversa com uma reportagem que o nosso colega Vitor Brau fez pra gente sobre esse assunto. Vamos conferir. Solta pra gente, Murilo, por favor. E nesse dia de luta contra a homofobia, a principal mensagem que a gente quer trazer é de que esse é um problema de toda a sociedade brasileira. É uma questão que não mobiliza apenas as minorias, os movimentos sociais, são números que deveriam envergonhar e preocupar todo mundo. Aqui no Brasil, vários artistas tentaram, nos últimos tempos, chamar atenção para isso, seja assumindo a própria sexualidade ou então denunciando os casos de discriminação. Um dos mais emblemáticos foi o caso do ator Leonardo Vieira, que estava em uma festa no Rio de Janeiro e que foi fotografado por um paparazzi beijando um rapaz. Até então, não se sabia que ele se relacionava com homens. Depois que as imagens foram publicadas, o Leonardo passou a ser alvo de ataques homofóbicos na internet, mas procurou a polícia e denunciou os criminosos. Também tivemos casos de famosos que tomaram a iniciativa e recentemente assumiram que são homossexuais. Entre eles, a cantora Daniela Mercury, os atores Marco Nanini, Luiz Fernando Guimarães e a jornalista Fernanda Gentil, só para citar alguns exemplos. Eu conversei com o psicólogo João Neri, um dos mais importantes ativistas LGBT, que foi o primeiro transexual a fazer a cirurgia de redesignação de gênero no Brasil. A operação foi há mais de 30 anos, em 1977. De lá para cá, o João acha que houve avanços importantes, mas ainda cobra a criação de leis mais duras que possam coibir a violência contra essa população. Isso não existe. Como existe a Lei Maria da Penha, como existe a lei, né, contra o racismo, mas a PL 122, que era o projeto de lei que ia preencher essa lacuna, simplesmente foi arquivado por força da bancada evangélica que hoje domina o Congresso completamente. Então, nada se faz, atitude nenhuma. Se você sofre uma
um xingamento, uma injúria, uma violência, seja ela simbólica ou física, e vai numa delegacia para dar parte, o próprio delegado se recusa a colocar no papel que é uma transfobia ou uma homofobia. Ele prefere falar em danos morais. Mesmo assim, o João Nery lembra que, mais do que reformar as leis, é necessária uma mudança de mentalidade. O Brasil é hoje líder mundial em assassinatos de homossexuais e transgêneros, segundo os dados do Grupo Gay da Bahia, que é quem faz hoje esse levantamento. Só no ano passado foram 445 mortes, o que significa uma vítima a cada 19 horas. São números assombrosos e a luta de todos nós é para mudar essa realidade. Tá aí a matéria do Vitor Brown aqui pra gente seguir no papo com a cantora Mel Gonçalves e com o Fefito, o jornalista Fernando Oliveira, sobre a transfobia, a LGBTfobia. Paulinha, vamos reforçar a nossa hashtag? A nossa hashtag é Minha Última Música. Você pode participar trazendo o seu relato, você pode postar vídeo nas suas redes sociais, se você tem um depoimento de alguma coisa que já te aconteceu. Por favor, colabore, a gente vai mapear tudo isso e reunir num site, porque eu acho que quando a gente tá junto, sempre tá mais forte, né? Então, todo mundo usando a hashtag, postando os seus relatos e participando. Hashtag Minha Última Música. A gente tá fazendo também uma playlist especial com os pedidos de vocês aqui no Spotify. Boa, deixa eu saber com o Fefito e com a Mel. A Mel falou, quando eu perguntei se vocês já haviam sofrido, descreverem um tipo de violência que vocês tinham sofrido, tal, que você contou a história do aeroporto, tal, da revista lá, tal, que te forçaram que te submeteram, né? Você falou, desde a infância até os dias de hoje, tal. No âmbito familiar, assim, como é que foi a experiência de vocês? Como é que essa questão da sexualidade foi abordada dentro de casa, na experiência de vocês? Começa você, pode começar. Tá bom. Que é sempre um... É importante dizer, assim, antes de contar a história, que eu imagino também que tenha muita gente em casa dizendo estão posando de vítimas e etc. É muito fácil colocar a gente no papel de vítima quando você não passa pelas experiências que a gente passou, assim. Ninguém aqui tá pra posar de vítima, não. A gente tá adultos bem resolvidos e tal, mas a gente não quer que outras pessoas passem pelas experiências que a gente passou. O âmbito familiar, pra mim, foi muito complicado quando criança. É muito difícil viver no interior de Pernambuco em que pessoas você não conhece dão um pitaco na sua vida. Tem coisa que eu não esqueço que, sei lá, andando na rua, um homem estranho já chegou a me parar pra dizer: você tá carregando o livro que nem menina. Carregando o livro como menina, isso existe. Me colocava em karatê, tentavam masculinizar de todos os jeitos. Eu tinha muito problema pessoal com meu pai, assim. Eu apanhava, eu era muito humilhado em público e tal. Hoje em dia, meu pai, inclusive, é meu maior fã. A gente consertou isso de uma maneira muito fofa. Minha família é minha maior apoiadora hoje. E, aliás, as ameaças de morte, pra mim, fizeram pesar principalmente pra minha família. Foi a pior coisa, na verdade. Lidar com a minha mãe, com meu pai, com minha avó, me ligando no interior de Pernambuco, preocupada que eu podia morrer a qualquer momento. Mal sabem eles que eu posso morrer a qualquer momento, na verdade. Foi a pior parte. Pra mim, mais do que lidar com a família, porque, querendo ou não, eu tive uma mãe muito leoa do meu lado, e por mais que essa mãe também fosse opressora e machista, pra mim, pior foi viver no colégio, na verdade. Pior foi, sei lá, chegar no colégio um dia e ver minha foto num bebedouro com todo mundo rindo em volta, com batom na minha cara e escrito viado na minha testa. Pior pra mim foi voltar pra casa e ver que o backbus do ônibus tinha Fefito, Fernandinho, que era como me chamavam, Fernandinho viado, escrito atrás. Essa é uma coisa péssima. É uma sequência de humilhação que a gente sofre desde a infância, assim. Eu costumo dizer que o principal e o primeiro lugar de violência é a família, assim. Porque quando a gente tem o apoio da família, a gente consegue passar por cima de todas as outras coisas do lado de fora, entendeu? Se você tem uma mãe, um pai que chega junto quando acontece esse tipo de coisa com o Fefito na escola, você tem uma proteção, você tem um fundamento, você tem uma base. Então você não se deixa bater. Agora, quando normalmente é assim. Eu apanhei muito do meu pai quando eu era criança. Isso, assim, numa idade que eu nem lembro muito, porque minha guarda foi tomada pela minha avó. Então, foi um caso de violência muito grande, assim. Eu fui espancada e etc. várias vezes.
Só que graças a uma sorte, graças aos meus orixás, a minha avó me criou e minha avó me criou com muito carinho, assim, apesar da falta de entendimento, de conhecimento dela a respeito de sexualidade, de gênero e de ser uma mulher extremamente evangélica e muito, muito dura. Ela conseguiu me dar essa estrutura de afeto, que eu acho que é o que falta. A gente se sente desprezado o tempo inteiro. E assim, tudo que a gente não quer é levar os problemas para casa, porque a gente sabe que lá dentro vai ser pior ainda. Lá dentro a gente vai receber talvez mais violência ainda, que é a psicológica, né? Que é a violência física. Então, o recado que eu sempre deixo para os pais de pessoas trans é o seguinte: ame seus filhos antes de julgá-los, antes de criticá-los. Ame eles. Porque normalmente a gente ouve umas barbaridades do tipo, prefiro ter um filho bandido do que um filho viado. E assim, até que ponto realmente você prefere ter um filho bandido do que ter um filho LGBT, do que ter uma filha trans, do que ter um filho trans? É complicado da gente pensar nisso, entendeu? Dói um pouco de lembrar e eu acho importante as pessoas refletirem. Porque é sobre amor, é sobre afeto, é sobre você respeitar a individualidade e a humanidade do outro. Eu queria saber o seguinte, o que prejudica mais nessa luta contra a homofobia e que corrobora com esses dados assustadores que a gente ouviu no começo do programa? É uma falta de conscientização maior das pessoas por meio de campanhas? É uma falta de punição maior a esses agressores e esses assassinos? É uma falta de espaço na mídia como a que vocês têm, um espaço maior em outros programas, em outros veículos? O que prejudica mais? Olha, eu acho que o que prejudica mais é a falta de conhecimento. As pessoas são extremamente ignorantes e eu acho que a educação no Brasil, não só no Brasil, mas vamos falar de mundo, né? É muito limitada com relação à diversidade, entendeu? Na escola se proíbe aprender sobre pessoas LGBTs e eu acho isso uma das principais violências. Porque ali já começa, se a gente não pode falar, quer dizer que é crime. Se a gente não pode falar, quer dizer que não pode existir. E eu acho que começa daí, começa da parte da educação. As pessoas saberem desde criança, desde a primeira infância, olhar para o outro, identificar uma mulher trans, identificar um cara que é gay, identificar uma mulher lésbica, ter participação nessa vivência, olhar e poder estar ali perto, em contato, isso torna tudo mais humano, isso torna tudo mais palpável. Você passa a olhar para as pessoas com um olhar diferente, como se fizesse parte da tua vida, da tua vivência, e não como se estivesse distante. Porque eu acho que o que essas pessoas que nos matam pensam é que a gente está muito distante da realidade delas, é que a gente está muito longe daquilo que elas querem como objetivo de vida, como objetivo de sociedade. E é exatamente afastar isso que é, para mim, seria a grande solução. Porque se a gente for falar em dados de crime, se a gente for falar em aplicar uma sentença, se a gente for falar em ser um pouco mais duro com relação às leis, a gente vai falar sobre racismo, que é uma lei que não conseguiu prender ninguém aqui no nosso país, que é um dos países mais racistas do mundo. E aí não é sobre isso, é sobre uma educação real, sobre uma educação desde criança. E a pessoa é pro que nasce, né, gente? Tipo, saiba identificar, saiba amar e naturalizar. Se ver dois rapazes se beijando na novela fosse de fato uma gênese de homossexualidade, eu seria o maior heterossexual machão daqui, gente. Cresci vendo novela, só com casal hétero se beijando, transando e tudo mais. E não tô aqui falando de moralismo, não, dizer, casal hétero transando na novela. A novela mostra o que é a vida. E desde cedo a gente aprende na ficção também como é a sociedade. O fato é que, por que eu não virei heterossexual vendo esse monte de heterossexuais na televisão, na mídia, representados de todos os jeitos? E as pessoas acham que dois homens de mãos dadas na rua, ou dois homens dando um selinho na novela, porque nunca é beijo, é selinho, é muito ofensivo, pode transformar o seu filho em casa, ou as crianças em casa, em homossexuais. Não faz muito sentido. Não, deixa eu Tonha. Obrigado. Eu queria... Até agora nós relatamos aqui números brutais da LGBTfobia, né? Assassinatos, ameaças, violações de direitos. Agora, a gente sabe que as pessoas, quando a sociedade vai evoluindo em combater isso, as pessoas vão se refinando nas fobias. Com certeza. E aí eu queria que vocês relatassem quais são as formas mais refinadas de LGBTfobia que vocês reparam
e que estão fazendo parte do código de comportamento das pessoas. Ai, pra mim é quando chega assim, nossa, que maravilhosa diva, como você é incrível. Gente, meu Deus, vem aqui, nossa, olha isso. Gente, olha essa mulher. Tipo, enquanto eu só queria estar aqui, olhando pra você, conversando com você, como duas mulheres iguais. Esse é um tipo de violência muito, muito sofisticada que acontece. Porque a gente se sente num pedestal, mas é um pedestal de circo. A gente se sente num trapézio, na verdade. Porque é assim, vamos botar ali pra poder... Porque olha, gente, olha que diferente. É over, não é olha natural. Que massa, olha que legal essa existência. Enquanto que, na verdade, eu só queria comprar o meu pão tranquila, voltar pra casa, ser respeitada, receber um bom dia olhando olhos nos olhos, sentindo que existe uma empatia, que existe uma verdade ali no que você fala. Sim. Entendeu? Pra mim, a condescendência tá muito ligada a tudo isso, assim. E tem gente que acha que tá te elogiando quando tá te... Adoro gays. Adoro gays. Sempre ser o melhor amigo gay. Ou então... E isso até passa. Mas eu amo quando chegam pra mim e falam... Você é tão extrovertido, né? Você fala alto, eu gosto do seu jeito meio assim. E eu fico pensando do jeito meio assim. Tá bom, eu tinha que ser sisudo e falar grosso. Também acho que a gente, como brasileiros, tá muito acostumado a lidar com as coisas com humor, que muitas vezes é ofensivo nas entrelinhas, e não se dá conta disso. A maior prova disso é que, na primeira ameaça de morte, lá que eu recebi, acabou virando notícia em muitos lugares. E um desses sites pegou uma foto minha que tem no meu Instagram, que eu tô usando a camiseta Je suis gay, que significa eu sou gay em francês. Alguém colocou no thumbnail da notícia no Facebook essa foto. E até aí tudo bem. A Manchete era apresentador de TV ameaçado de morte. Jesus, alguém comentou embaixo dizendo que eu tava cometendo uma blasfêmia, porque era Jesus gay a camiseta. E de repente, o assunto que era a minha ameaça de morte passou a virar um meme, todo mundo passou a rir disso. Tendo ali em cima apresentadores de TV ameaçado de morte, as pessoas estavam mais preocupadas em comentar o Jesus gay. Foi compartilhado em vários lugares e tudo certo. Tem memes e a gente se ri, mas... Vamos resolver primeiro a homofobia e me deixar vivo? E depois a gente se ri do resto? Quando todo mundo tiver todos os direitos a que tem direito, a gente passa a se divertir um pouco mais? Eu acho que a gente também tem que se ligar que nem sempre elogiar pelo exotismo é elogio, não. Sim. Eu queria saber, você falou das novelas, né, que sempre trouxeram só os casais héteros, hoje tem alguns casais diversos. Queria saber se vocês se sentem representados, se vocês acham que ainda falta muito. Ou é estereotipado. Teve muita crítica em relação a essa última novela, da forma como trataram um casal que era gay, e depois não ficou mais gay, e depois ficou gay, e aí ninguém mais sabia e virou um pastelão, uma coisa de comédia. Como que vocês sentem isso? Eu, particularmente, tem pouco. Tem muito pouco. Tem poucas pessoas LGBTs, tem pouca mulher trans, tem pouca travesti, tem poucas pessoas sendo colocadas no holofote, assim. E normalmente quando se coloca, né, eles fazem uma forma de querer uma gratidão muito grande da nossa parte. Porque querem colocar a gente nos contextos que eles querem colocar, entendeu? Não existe uma discussão, não existe uma preparação, não existe uma empatia na hora de estruturar a história, mas eu acho que está acontecendo aos poucos. Eu não desmereço o caminho que a gente está tomando, mas ainda falta muita coisa. Eu acho que fechar os olhos para o que falta ainda é muito grande. A partir do momento que a gente conseguir ver pessoas LGBTs transitando em todos os níveis e instâncias de trabalho, aí a gente não vai reclamar mais. Agora, enquanto tiver uma, duas, aí é complicado, porque a gente é uma população. Vira esse, né, troféu que você estava, esse pedestal que você estava se referindo ali, exatamente, né? Quando o assunto deixar de ser tratado com estranhamento e passar a ser visto com naturalidade, quer dizer, isso passa pela educação, enfim, pela orientação que as crianças e as pessoas têm desde das suas casas, com os pais entendendo também isso, né? Como essas coisas são, é que a gente vai ter realmente dado um passo efetivamente no sentido do respeito e da igualdade. Olha, o nosso tempo infelizmente acabou, a gente conversou com a cantora Mel Gonçalves, a Candy Mel, da banda Uó.
e o Fernando Oliveira, o Fefito. Eles apresentam todas as quartas-feiras, às 10h15 da noite, pela TV Brasil, o programa Estação Plural. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. Bom falar que o programa volta a gravar a terceira temporada na semana que vem. Vai ter convidados bem legais. E a gente estreia em julho. Isso, e lembrar também que eu vou fazer uma participação na Virada Cultural com a Lineker e com a Lued Luna, lá no Parque da Juventude. Compareçam, vai ser às 10 horas da noite, vai ser um show lindo. Eba. Boa, valeu. Agora 10 horas 36 minutos, horário de Brasília. Vamos juntos fazer a diferença. O Brasil que queremos e que desejamos, nós precisamos de maior investimento em saúde na área de tratamento, com maior acesso às drogas, menos burocracia e permitindo que mais centros terceirizados e de alta complexidade se formem para drenar todos os casos de câncer, porque câncer é uma doença que é muito bem cuidada quando é feita em centros de alto volume por grandes especialistas. Eu tenho esperança no Brasil melhor. Eu sou Fernando Maluf, médico oncologista. 2018, um ano para transformar. Vem ser Jovem Pan, partiu pra cima. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos em frente. Nosso entrevistado agora é artigo raro no Brasil. Nesse mar de gente que tem a polêmica como ponto de partida, ele sempre, ou na maioria das vezes, fez o caminho inverso. A polêmica lhe foi e é ponto de chegada. E se chega a ela naturalmente, questionando o que os incautos tomam como verdades absolutas e construindo um raciocínio entremeado por doses, às vezes cavalares de ironia e bom humor. É assim que ele se mostra ao público e à vida, no teatro, seu palco principal, e na televisão, onde aparece de quando em quando para abalar as estruturas, como fez com a crônica esportiva anos atrás. Nosso convidado está aqui com a gente para falar, entre outras coisas, do espetáculo Nem Princesas, Nem Escravas, da qual é diretor-geral. Salve, Cacá Rossé, seja muito bem-vindo ao nosso programinha de rádio. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia aos amigos da Jovem Pan. Estou muito feliz de estar aqui, revendo amigos, velhos amigos, como você, como o Tonholi, ao lado da Paula, olha aqui, aí, honradíssimo. A florzinha do rádio brasileiro. Exatamente. Ô Cacá, bom, uma honra te receber aqui, uma alegria também bater esse papo com você sobre esse teu novo trabalho, outras coisas maravilhosas, antológicas que você já fez. Além de ser o diretor dessa peça aí, de dirigir, você também é o responsável pela tradução, né, desse texto aí. Como é que você chegou nesse texto? Como é que esse texto aí te cativou, te pegou, te fisgou? Esse texto é de um dramaturgo mexicano contemporâneo, chamado Humberto Robles, e ele é hoje o dramaturgo mais montado no México e fora do México, muito montado na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, inédito ainda no Brasil. E essa peça me cativou, sobretudo porque ela tem uma estrutura de teatro cabaré. Eu sempre gostei muito da ideia do cabaré. Principalmente, eu estudei muito e me inspirei muito no cabaré alemão dos anos 20, tá? Chamada República de Weimar. Não é? Aquele período entre guerras até a ascensão do Hitler, entre 18 e 33, em que o cabaré era uma coisa fortíssima na Alemanha. Porque no cabaré você tem uma coisa interessante, que é uma mistura entre a alta cultura e a baixa cultura. Você tem a putaria, pode falar putaria? Opa! A putaria, a sensualidade e Até você tem... Muitos aqui até gostam. E você tem... Não dá pra fazer um rewind aí. E você tem misturado com isso, quer dizer, artistas de altíssimo gabarito, como Brecht, como Kurt Weill, como Frank Wedekind, quer dizer, todas essas pessoas sugaram, mamaram nas tetas do cabaré. E depois, evidentemente, desenvolveram as suas especificidades de linguagem teatral. Mas, sobretudo, no cabaré você tem um tipo de relação entre palco e plateia, entre os atores, os performers e o público, que é uma relação
é diferente do teatro psicológico, do teatro aristotélico, do teatro da quarta parede, porque você tem uma coisa direta e você tem um público que também participa. Quer dizer, o público, na verdade, é o personagem que fecha a equação desse fenômeno de comunicação. Ô, Cacá, deixa eu já te interromper aqui e partir para o tema da peça, Nem Princesas Nem Escravas. Falar de conflitos femininos nessa altura do campeonato, meu camarada, em tempos de feminismo aguçado, ferrenho aí, é mexer num vespeiro aí. Pois é, mas você tomou um cuidado especial? Você pensou nisso ou não? Não pensei, porque a peça é interessante. O autor, ele é muito inteligente, ele conseguiu um equilíbrio interessante, porque a peça pode-se dizer que é uma peça politicamente correta, porém, ela tem um lado provocativo. O próprio autor define como um espetáculo cáustico, cínico e farsesco. E, de fato, como esses temas da mulher, as questões sexuais, comportamentais, profissionais, do papel da mulher na sociedade contemporânea, quer dizer, é sempre sobre o viés da gargalhada, gargalhadas estrondosas. O público vai mijar de rir. Mijar pode falar, né? Vai mijar de rir. Então, quer dizer, que é também uma coisa do cabaré, quer dizer, a coisa do humor, direto, do humor ao mesmo tempo sofisticado, evidentemente, mas um humor popular. Popular não no sentido populista, popular no sentido de que se comunica com qualquer idade, com qualquer classe social, com qualquer pessoa. Quer dizer, então isso é uma coisa interessante. E daí você, na verdade, eu chamo esse espetáculo de um entretenimento transformacional, porque o público se diverte muito, mas está se discutindo questões importantes, questões que, evidentemente, as pessoas, espero, sairão pensando a respeito. Ok. Ô, Cacá, eu tenho uma teoria bem particular de que o Brasil inventou algo que é na pornochanchada, que é toda vez que alguém tá andando num corredor e ouve um monte de gargalhada, ele abre a porta e tem uma suruba. Não existe isso em nenhum lugar do mundo, né? A gargalhada como o preâmbulo de uma iminente suruba. Eu te pergunto, qual que é o DNA brasileiro para essa escola do cabaré? É o teatro rebolado? Eu acho que o teatro de revista, que teve, quer dizer, uma pujança muito grande na primeira metade do século XX, né? Quer dizer, não é exatamente a mesma linguagem do cabaré, mas são primos, são parentes. Quer dizer, essa coisa porque a revista aqui no Brasil, quer dizer, ela também sempre tinha essa coisa da sensualidade das grandes vedetes, Virginia Lane, enfim, Marli Marley, uma série de vedetes extraordinárias, né? Os grandes espetáculos do Carlos Machado, e sempre a coisa da sátira política, que é uma coisa presente no cabaré. Sátira política, sátira social, a sátira comportamental. Quer dizer, esses elementos estão presentes no nosso espetáculo, Nem Princesas Nem Escravas, e a revista, quer dizer, ela, nos seus tempos de glória, de pujança, ela sempre teve, né? São famosas as fotos do Getúlio Vargas, que era fã do teatro de revista, até dizem que supostamente, né? Hoje em dia você tem que usar tudo supostamente para falar qualquer supostamente. Muita foto com a Virginia Lane, né? Exatamente, supostamente o amante da Virginia Lane, ele adorava vedetes, né? E tem várias fotos do Getúlio abraçado com vedetes e tal, né? Aliás, na história política do Brasil, poucos presidentes frequentaram teatro. Um que frequentou foi Getúlio, que gostava de teatro, e o Fernando Henrique Cardoso gosta de teatro. Fernando Henrique vira e mexe e vai. Outros presidentes eu nunca vi em teatro. Os caras a maioria fazem, né? A maioria faz, desculpa. Acho que eles têm medo do caso do Abraham Lincoln, né? É verdade, que foi assassinado dentro de um teatro, e por um ator, inclusive. Por um ator. John Booth, né? Que era um ator meio fracassado e tal, mas exatamente, a síndrome de Lincoln. Ô, Cacá, por falar primeiro que eu não posso deixar de dizer que eu tô aqui na frente de um dos meus ídolos, que é o Cacá Rossé. Obrigado, cresci vendo o Cacá Rossé nos debates esportivos e minha veia corintiana se aflorou muito depois de assistir o Cacá, que é um cara extremamente inteligente, cultural
e politizado, né? E por você falar de política, eu fiquei curioso em saber se essa peça tem também algum tom político, de alguma forma você trata isso. Tem. É espetacular, porque são 3 personagens, são 3 mulheres, são protótipos, né? Uma é uma dona de casa, outra é uma servidora sexual e outra é uma intelectual, meio ativista, meio feminista. E o interessante é que essas 3 personagens dão uma guinada na segunda parte da peça. Então, a servidora sexual, o nome dela é Thelma Maria, ela vira uma deputada. Quer dizer, de puta ela vira uma deputada, ou seja, ela passa de uma servidora sexual para uma servidora pública. Ela fala, e ela se candidata pelo partido da mãe, que vai atender todos os filhos, todos os filhos das mães, de maneira que ela dizia, eu, como servidora sexual, poderia atender apenas alguns, agora como servidora pública, eu posso atender... Democratizou, né? Democratizou, exatamente. Exatamente. Então ela lança a candidatura para deputada e depois para presidente. Temos ali a imagem, a Cristiane Trisserri, que faz ali a deputada, ali no meio, à esquerda a hilariante, grande comediante Angela Dipp, que faz a dona de casa, a Lupita, e a maravilhosa Raquel Ripani, à direita, que faz a Patrícia, que é essa intelectual, que também dá uma guinada interessante, porque ela, que é toda ativista, toda feminista, ela acaba se casando com um ex-governador de 80 anos, ligado ao narcotráfico colombiano, ao cartel de Medellín, e vira uma patricinha fútil e tal. Então é muito interessante. E voltando à sua pergunta, ela quando se candidata a deputada, ela ensina a plateia a conjugar um verbo de difícil conjugação, que é o verbo deputar. Vocês sabem conjugar o verbo deputar? Eu vou ensinar a vocês e aos ouvintes. Vamos fazer um exercício agora. Eu começo e vocês vão terminar comigo. Atenção. Eu quero um corinho. Eu quero um corinho na terceira pessoa do singular. Na terceira pessoa do plural. Então vamos lá. Eu deputo. Tu deputas. Ele deputa. Nós deputamos. Vós deputais. Eles deputam. Que beleza. Não foi em uníssono, vamos lá, de novo para ser em uníssono. 1, 2, 3. Eles deputam. Que beleza, agora sim. É que o Caio errou o tempo verbal, ô Caio. Presta atenção na conjugação. Como errei? Ô Cacau, o Anitorrinco tá fazendo 40 anos, a gente falou dessa questão do viés, Vini trouxe essa questão do viés político nas suas obras. Eu me lembro lá nos idos dos anos 80, se eu não estou enganado, do Pai Ubu. Exatamente. Né? O Ubu Rei. Teve um episódio que vocês fizeram ali um manifesto, assim, dessa coisa do Vaudeville, né? Que vocês foram para o Coreto da Praça da República, que é um largo famoso aqui de São Paulo, para quem está nos ouvindo no Brasil e no mundo e tal, só para localizar um pouco, em que vocês faziam, né, nessa peça uma sátira e uma crítica à monarquia, prometendo ali que se eleito o rei, né, aumentaria a corrupção, aumentaria os impostos, propagaria a reforma agrária, distribuindo saquinhos de terra. Distribuiu saquinhos de terra, exatamente. E teve um incauto, realmente um defensor da monarquia que teve presente achando que aquilo era um manifesto. Exatamente. A favor do rei. Exatamente. Daí ele ganhou um abacaxi, ele ganhou um troféu abacaxi. Mas com o Ubu, nós fizemos várias ações diretas, né? Quer dizer, um teatro fora do teatro. Invadimos, porque eu primeiro lancei a candidatura do Ubu na eleição de 86. O slogan era horror por horror, Ubu governador. E nós invadimos com as Ubuzetes, que eram as guarda-costas, né, do Pai Ubu, que eram meninas lindas, seminuas, invadimos o debate da Globo. Quando era ali ainda na Praça Marechal, estava tendo debate. Sim. Na época os candidatos eram o Quércia, o Suplicy, o Maluf, o Antônio Hermínio, enfim. E foi uma loucura. Ontem, logo ali. E, enfim... E várias ações, quer dizer, quando teve o plebiscito da monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo, que foi que a gente fez esse episódio que você se referiu, lançando o Ubu candidato à manarquia, né? Quer dizer, ele era um candidato a manarca. E, enfim, foi
foram coisas assim bem divertidas, quer dizer, fazendo a política fora do discurso sociológico, racional, quer dizer, trazendo uma situação teatral na realidade, quer dizer, no palco a gente fazia um teatro de ficção e nesses eventos a gente fazia um teatro de fricção, no sentido de estar interagindo com a realidade e, consequentemente, tentando provocar algum tipo de reflexão. Ô, Cacá, uma discussão que rola muito nos Estados Unidos é que o politicamente correto gerou muita autocensura dos autores. De que forma isso chegou ou não chegou até o teu trabalho? Olha, eu desde criança tomei todas as vacinas. Inclusive a vacina contra o politicamente correto. Eu tomei contra a rubéola, varíola, catapora, cachumba. Espero estar razoavelmente imunizado a isso. Agora, evidentemente, você hoje vive num mundo em que, de repente, se você olhar um pouco mais para lá ou um pouco mais para cá, você pode entrar nos trending topics do Twitter por nada. Agora, eu acho que a questão dessa quase camisa de força que o politicamente correto, levado ao paroxismo, ao exagero, colocou os artistas, os comunicadores, quer dizer, isso tem que ser implodido, porque você não pode mais ser espontâneo com nada. Quer dizer, tudo você tem que estar se policiando para qualquer coisa que você vá falar, qualquer piada, sobretudo quem trabalha com humor e com comunicação, quer dizer, você não pode vestir uma camisa de força. Quer dizer, uma coisa é você fazer coisas ilegais. Aí sim, se você faz apologia ao crime, se você comete um crime de racismo ou de qualquer coisa prevista no Código Penal, aí isso é uma coisa. Agora, se você não está cometendo nenhum ilícito, nenhum crime, nada previsto no Código Penal, eu acho que vale tudo. Aí, por exemplo, antigamente, eu tava vindo hoje no trânsito, não sei porquê, eu tava pensando na música do El Chan, tava refletindo sobre depois de 9 meses você vê o resultado, essas coisas. Você acha que hoje em dia tava tranquilo? Os tempos... Que manhã, hein, Caio? Vamos ver a ligação. Pera, só um pouquinho. Uma parte. Aonde chegou? Peraí, deixa eu falar. Tava falando que eu vou falar agora que eu começo a falar, vamos me policiar. Pera aí. Eu estava refletindo. Eu tava no trânsito, em cima da minha moto. A que conclusão você chegou? É nenhuma. Tava pensando, como que os tempos eram outros, né? Aí tinha um CD do Gilberto Barros, que a capa era ele deitado com uma criancinha no colo. Se bem que hoje tem a questão da pedofilia, você falou do crime. Mas existia um disco chamado Faz um Carinho em Mim, é da década de 1980. Está falando agora de que é tudo válido. Isso ultrapassa essa barreira que você falou do crime. Hoje em dia está previsto pedofilia e tal, mas hoje em dia ofender um gordo, você acha que é tranquilo e tal? Eu nunca ofendi um gordo, até porque eu tenho uma certa tendência... Não tô falando você, eu digo... Adiposidade. Exatamente. Então, não sei, quer dizer, ofensa é diferente, quer dizer, uma ofensa não é humor. Quer dizer, você ofender alguém, eu não acho isso engraçado. Seja... mas o politicamente correto vai muito nessa... Não, mas é diferente. Não, mas é diferente. Quer dizer, uma coisa é uma ofensa para qualquer etnia, qualquer opção sexual, qualquer religião, qualquer opção política, enfim. Isso é diferente. Quer dizer, aqui não estamos falando de ofensa, estamos falando de obras ou de uma comunicação que você faça, de uma ideia que você coloque, de um ponto de vista, de uma visão de mundo. E eu acho que você ter opiniões radicais ou contundentes não significa você ser ofensivo. Eu acho que, evidentemente, tem gente que gosta e gente que não gosta, gente que simpatiza com as suas ideias, com a sua visão de mundo, e gente que não, que tem uma visão diametralmente oposta. Agora, a partir disso, acho que você pode estabelecer um diálogo. Eu acho que, de uma certa maneira, a arte tem essa função. A arte, a comunicação tem essa função. Quer dizer, a arte, de uma certa maneira, eu acho que o teatro, eu acho que ele até tem eu gosto muito da ideia da vacina. Eu acho que a ideia de vacina é uma ideia genial que o ser humano descobriu, porque é uma ideia perigosíssima, quer dizer, a ideia de você inocular o próprio vírus da doença e com isso o corpo cria anticorpos. Eu acho que o teatro e a arte, ele tem uma espécie de um efeito vacina. Você muitas vezes é provocativo no sentido de inocular certas coisas na mente e nos corações
das pessoas e com isso, dessa forma provocativa, as pessoas criam anticorpos para certas coisas. Então eu acho interessante esse processo de você ser quase que uma coisa profilática do ponto de vista social e poético. E aí, chegou agora? O nosso papo é com o diretor, ator, cronista da vida, Cacá Rossé, falando... E símbolo sexual. E símbolo sexual, Cacá Rossé, falando, entre outras coisas, de nem princesas, nem escravas. Daqui a pouquinho eu dou mais detalhes. Agora 11h02, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. De volta com o ator e diretor Cacá Rossé, aqui no Morning Show, que apresenta ao público de São Paulo entre os dias 19 de maio e 9 de julho o espetáculo Nem Princesas, Nem Escravas, no Teatro Sérgio Cardoso. No elenco estão, como a gente já repassou aqui em vídeo, tá, o Cacá comentando, Cristiane Trisserri, Ângela Dipp e Raquel Ripani. Cacá, depois de tanto tempo aí, vivendo do teatro e tal, tanto tempo de estrada, você fica com frio na barriga ainda antes de entrar no palco? Você fica ansioso, com medo? Olha, claro, porque um espetáculo é sempre imponderável o que vai acontecer. É como quando você atira uma pedrinha no lago, você não sabe quantas ondulações terão, né? Podem ter poucas e podem ter muitas. Então o teatro é sempre... Porque é exatamente o que eu tinha dito, quer dizer, você fecha a equação com a presença física e viva do público, sim, do espectador. Agora, especificamente nesse espetáculo, que estamos vendo ali as 3 atrizes maravilhosas, a Raquel Ripani, a Cristiane Trisserri e a Ângela Dipp, na verdade, elas são as princesas e eu sou o escravo, porque elas fazem de mim gato e sapato. Eu quero até, se vocês me permitem fazer essa denúncia, eu estou sendo assediado moralmente. Sexualmente não, mas moralmente assediado por essas talentosíssimas e belíssimas atrizes. Eu queria saber se você acha que o brasileiro tem optado mais por ir ao teatro ou se o teatro ainda é uma opção obscura aí quando ele escolhe fazer alguma coisa cultural. Eu acho que a presença de espectadores no teatro no Brasil é ridícula, né? Comparado com os países onde o teatro realmente tem uma presença na vida cotidiana das pessoas, porque o teatro ele tem que fazer parte da vida cotidiana, quer dizer, ele tem que ser uma opção de lazer, de entretenimento, de informação, quer dizer, habitual. Aqui no Brasil, quer dizer, você tem um problema fundamental, que é um problema econômico. Em geral, o teatro é caro, exceto nossa peça. Eu quero dizer, temporada popular. Está tão barato que eu diria que nem é uma temporada popular, é uma temporada populista, de tão barato que é. Para você ter uma ideia, o ingresso, a inteira, está R$30 e, portanto, a meia, e todo mundo hoje em dia todo mundo é estudante, né? Então é 15 reais. 15. Quer dizer, é o preço praticamente de um pingado com pão com manteiga na chapa, né? Então, quer dizer, eu convido todos os amigos da Jovem Pan para que venham. É uma temporada curta, são 2 meses, né? Do dia, como você disse, do dia 19, estreamos agora no sábado até o dia 9 de julho. E, enfim, é um espetáculo super divertido. Eu acho que as pessoas vão muito pouco a teatro. Em geral, porque teatro é muito chato também, vamos dizer a verdade, não é só um problema econômico. Em geral, o teatro é chato. Eu, pessoalmente, vou muito pouco a teatro, eu acho uma chatice, em geral. Agora, quando o teatro consegue tocar uma corda oculta do espectador e consegue estabelecer uma comunicação efetiva, daí realmente é inesquecível, é uma experiência inesquecível. Quer dizer, eu lembro de espetáculos que eu assisti 30, 40 anos atrás e que eu ainda lembro nitidamente, porque realmente é um bisturi que toca o seu nervo de uma forma assim muito, muito interessante. Porque o teatro, veja, é dos poucos lugares na sociedade contemporânea em que você tem uma arte sendo feita ao vivo. Ao vivo. O teatro, a essência do teatro é exatamente isso, pressupõe compartilhada, né? A presença física e viva dos atores e a presença física e viva dos espectadores. Independe de tecnologia. Claro que você pode incorporar o que você quiser de avanço tecnológico, mas a essência da comunicação teatral é quase que
aquela coisa primitiva das pessoas sentadas em volta de uma fogueira contando histórias. A via é direta, não tem nenhum instrumento no meio ali, né? Exatamente. Ô, Kaká, queria falar um pouquinho de futebol com você, né? Porque estamos chegando aí numa Copa do Mundo, mais uma Copa do Mundo. E você, né, como torcedor corintiano que até dava pena, né? Porque na época que você estava comentando na televisão, o Corinthians só perdia, né? Exatamente. Ligava a TV, tava lá o Kaká chorando, Exatamente, o Kaká irritado com os jogadores, com a direção, e depois que você saiu, o Corinthians começou a ganhar tudo. Exatamente. Você tem saudade dessa época de comentar futebol na TV? Olha, eu me diverti muito. Eu fiz durante quase 7 anos programas esportivos e foi uma coisa assim totalmente por acaso, porque eu não sou comentarista. Eu adoro futebol, assisto, enfim, frequento estádio desde moleque. Mas foi totalmente por acaso. Um belo dia eu participei, me convidaram para participar de um programa, gostaram, foram me convidando e depois me contrataram. E eu me divertia muito, porque eu, de uma certa maneira, fazia a voz não especializada, ao contrário dos comentaristas, que eu até brincava que os grandes comentaristas que vivem em palacetes acarpetados, com ar refrigerado. E eu fazia uma espécie de um contraponto a isso, fazendo a visão a visão do não entendedor de futebol. O que, na verdade, os comentaristas profissionais também são. Também não entendem. Não entendem porcaria nenhuma, na verdade. Só que eles se assumem como, enfim, como grandes entendidos, grandes autoridades, fazem as previsões mais estapafúrdias que nunca dão certo. Então eu fazia previsões mais estapafúrdias ainda e que às vezes davam certo. Uma vez eu fiz um prognóstico. Eu fazia um personagem assim de uma espécie de uma mãe de Iná. Eu fiz um prognóstico, eu acho que era um jogo São Paulo e Portuguesa, não lembro exatamente. Eu fiz a previsão do placar 5-3. É uma coisa impossível de acontecer. 2-1, 1-0. E nem eu lembrava que eu tinha feito aquilo. E o jogo, de fato, foi 5-3, quer dizer... Virou gênio. Praticamente a probabilidade disso dar certo é praticamente a mesma de você ganhar na Mega Sena, né? E daí eu acertei. Então, quer dizer, você veja que... Você passa a ser ovacionado, né? Exatamente. Fala, meu, esse cara é gênio. Exatamente. Você quer Não, só então, aproveitar o Kaká Mãe de Iná, quanto que vai ser o jogo do Corinthians hoje? Peraí, eu preciso de um... Temos uma música mística? Uma música temos. Uma trilha mais, digamos... holística. Holística seria ótimo. Isso aqui, toma. Nossa, essa tá boa. É meio interespacial, meio... Eu queria que todos fizessem o som OM pra mim. Kaká Mãe de Iná. Eco, por favor. Kaká Mãe de Iná. Brevê. Corinthians 3. Deportivo de Lara 0. Boa, gostei. Amanhã nós vamos... Eu não vim preparado, quero amanhã, que todos os senhores que riram da minha cara, que eu fui enquanto eu estava falando, me concentrando aqui, eu fui alvo de galhofas e chacotas. Foi ridicularizado por esta plateia. Eu quero que amanhã todos os senhores se redimam. Exatamente. Queimem a língua. Ô, Kaká, queimem a língua. Deixa eu te fazer uma pergunta séria sobre isso. Arthur, aqui é a bancada, deixa a bancada perguntar. Deixa eu fazer uma pergunta pra você séria sobre isso ainda. O humor virou um componente agora muito presente nas discussões sobre futebol na crônica esportiva. Você acha que tá meio over, que é muita brincadeira? Não, eu acho que o problema não é ser over, o problema é que são coisas sem graça em geral. Porque o humor sempre fez parte, sempre foi. Aqui mesmo na Jovem Pan, eu lembro quando eu era moleque, isso faz pouco tempo, mas tinha o famoso show de rádio do Narciso, que era o Serginho, Paulinha. O Serginho Leite, todo Serginho esse pessoal Leite, fazia, o Tatá, o Escova. Era sensacional, era maravilhoso. Quer dizer, sempre houve esse casamento entre futebol e humor. O problema é que o humor tem que ser feito por humoristas. Quer dizer, é assim como uma cirurgia cardiovascular tem que ser feita por um cirurgião cardiovascular. Hoje em dia você tem pessoas que fazem gracinha, que querem ser engraçadinhos e que não tem a menor graça.
Eu acho que você precisa ser um humorista profissional para ser engraçado. Forçada, né? Tem pessoas que são engraçadas normalmente. Então fica um festival de gracinhas sem graça. Então daí realmente fica chato, fica você vai, Esse momento também se transfere para o jornalismo global, não global da TV Globo, digo geral. Mundial. E essa sua opinião se transfere também? Hoje a gente liga a qualquer telejornal, tem uma leva de repórteres mais novos por questões econômicas das empresas, então contrata mais molecada, e a molecada pegando uma carona de um repórter aí que começou a fazer mais graça, todo mundo fazendo graça e tal. Até foi alvo um pouco de puxão de orelha dentro da própria TV Globo e daí por diante. Você transfere essa sua visão dos programas esportivos também para os telejornais? Sim, mas eu acho que é tudo uma questão de competência. Eu acho que tem pessoas que são realmente engraçadas e que mandam bem, que fazem um jornalismo de qualidade mesclado com um lado de entretenimento, que eu não acho ruim. Eu não acho que isso seja um desserviço necessariamente ao jornalismo. Eu acho que o humor é sempre uma arma muito poderosa de reflexão, enfim, de provocação. Agora, o problema eu acho que é fundamentalmente uma questão de competência. Quer dizer, quem consegue fazer realmente uma coisa divertida, engraçada e compor isso com o lado do hard news, daí é sensacional. Mas são poucos. Você pode contar nos dedos da mão do Lula. Ô, Cacá, e outra participação... Da esquerda, né? Ou da direita? Outra participação só na TV foi como jurado também do Roberto Justus, assistente do Roberto Justus no Aprendiz, no né? Aprendiz, Poucos sabem disso, né? No Aprendiz. Exatamente, celebridades. E Você parece que ele vai voltar agora com o Aprendiz. Você não tem essa oportunidade de você voltar também como não sei, assistente dele? Não fui convidado por enquanto, mas eu gostei de fazer, é super divertido. É um reality show que tem aquele formato clássico, né? Que, inclusive consagrou o atual presidente norte-americano, e era bem divertido, assim. Eu gostei bastante de fazer. Pô, era um baita programa, hein? O Aprendiz. Um dos poucos bons programas da TV. Foi um formato muito interessante. Muito legal, o programa é muito legal. Convido o Cacá de novo, Justo, você que tá voltando agora. Muito bacana. E o Roberto, ele manda super bem, ele fazia... Ele tem bem a cara de chefe, né? Aquele chefe, quando chega, você fala... Puta. E ele é um cara muito inteligente, muito rápido, muito... Eu acho que ele manda muito bem. Bom, é isso, Cacá. Infelizmente, nosso tempo terminou. A gente lembra ao ouvinte que se interessou, porque a peça Nem Princesas Nem Escravas e fica em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso entre os dias 19 de maio, né? Sábado agora, estreando, agora sábado, exatamente, até o dia 9 de julho, tá bom? Para você conferir a preços populistas, como exatamente, falou o Cacá. Exatamente. Cacá, obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer participar aqui do Morning Show e convido novamente todos os amigos e as amigas para que venham assistir e se divertir com Nem Princesas Nem Escravas, com essas 3 atrizes maravilhosas, Angela Dipp, Cristiane Trisserri e Raquel Ripani, que eu ensinei hoje a conjugar o verbo deputar, que é uma coisa da personagem da Cristiane, mas elas mostram de três formas diferentes o orgasmo múltiplo feminino. O que nós invejamos até a morte. E elas dão uma verdadeira... É quase uma aula, é quase uma masterclass sobre o orgasmo múltiplo feminino. É imperdível. O termômetro aqui diz que o interesse pela peça aumentou consideravelmente. E ele deixou pro final, né, Edgar? É o clímax mesmo da entrevista. Subiu o interesse, né? Eu deveria... exatamente. Eu deveria ter gravado os sons, porque cada personagem demonstra a sua maneira, evidentemente. Sim. Como é. E eu de externar. Seria incapaz de reproduzir. Eu deveria ter gravado isso, mas é realmente um dos momentos altos do... Cacá, desculpa a sinceridade, mas deveria mesmo. Tô na bola não trazendo isso aqui. Valeu, Cacá. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Um abraço a todos. Boa. Obrigado. Cacá Rossé com a gente com a peça Nem Princesas Nem Escravas, entre 19 de maio, agora sábado estreando, e 9 de julho no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí? Minha última música. Está entre os assuntos mais comentados do Brasil essa manhã e todo mundo pode continuar participando, dando seu depoimento, falando o que você quiser, postando GIF, postando meme e pedindo
hashtag Sua Última Música. Algumas dessas músicas vão tocar na programação aqui da Jovem Pan durante todo o dia. Outras já entram agora para nossa playlist no Spotify, que tá em jovempan.com.br/Minha Última Música. Eu separei aí alguns tweets, Andiro Amaral: quando não é a violência física que mata, entre ação, a violência psicológica. O número de suicídios de jovens LGBTs são comparativamente superiores a qualquer outro grupo com a idade entre 15 e 29 anos. Tem mais tweet da galera. Rafaela Bagali: entre as vítimas da homotransfobia, 111 foram assassinadas e 42 cometeram suicídio esse ano. Bora espalhar amor e consciência para acabar com a violência contra a comunidade LGBTQ no Brasil. E o último aqui, a Sati Kurosaki NQ. Cada nome, né, gente? Negra, periférica, LGBTQ+, mas sempre com um doce sorriso no rosto. Eu responderei seu ódio com o meu amor, ele é meu escudo, é minha arma. Continuem aí participando na nossa hashtag. E vamos conferir as mensagens que chegaram também pra gente pelo WhatsApp nesse Dia Internacional contra a Homofobia. Oi, gente, eu sou Tiffany Abreu e estou aqui para falar de um assunto muito triste. Você sabia que no Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo? Pois é, por dia um homossexual, travesti ou transexual é morto pelo simples fato de ser LGBT. Então, como eu não sei se amanhã será meu último dia, eu queria pedir minha última música, Carol Smith, Era Uma Vez. E se fosse você, qual seria a sua última música? Vamos compartilhar usando o hashtag Minha Última Música e fazer a diferença. Mudar essa história triste do Brasil. Oi pessoal, aqui é o Fernando do 2 de 1. Eu tô passando para parabenizar a Jovem Pan por esse projeto, hashtag Minha Última Música. É de grande importância esse projeto, principalmente nessa data de Dia Mundial de Combate à LGBTfobia. É muito importante porque a cada 25 horas morre um de nós e isso precisa parar. Para aproveitar, eu vou pedir a minha última música, Casal 72. Beijo para todas, todos e todes. Beijão. Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou Maria Clara Spinelli, eu sou atriz e eu tô aqui para conversar com vocês sobre uma coisa muito triste e vergonhosa, que é o fato de todos os países do mundo, o Brasil ser o que mais mata pessoas LGBTs. A cada hora do dia, um LGBT é agredido, a cada dia do ano, um LGBT é morto, pelo simples fato de ser, de existir e de ser quem é. Eu posso ser a próxima vítima. E é por isso que eu quero deixar aqui o pedido da minha última música. Beatriz, de Edu Lobo e Chico Buarque, na voz de Milton Nascimento. Um beijo pra todo mundo. Oi, eu sou o Cleverton e em 2013, voltando da faculdade à noite, eu fui agredido por 2 meninos. Eles estavam com uma arma, levei várias coronhadas na cabeça, fiquei todo ensanguentado. E eu poderia não estar aqui hoje contando a minha história, porque no Brasil estima-se que uma pessoa morre por dia pelo simples fato de ser LGBT. Mas eu tô aqui e eu queria pedir a minha música, que é New Rules, da Dua Lipa. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, Paulinha, pro ganhador, nosso tuiteiro felizardo dessa manhã de quinta-feira. Aqui na hashtag Minha Última Música ganhou a Sati Kurosaki NQ. Vocês podem continuar usando a hashtag o dia inteiro. Como eu falei pra vocês, as músicas que vocês pedirem poderão entrar aqui na programação da rádio, que vai falar o dia inteiro sobre essa data, né? O Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. E também na nossa playlist do Spotify, que tá em jovempan.com.br/Minha Última Música. Tá falado, a gente retorna à programação da Jovem Pan amanhã, a partir das 10 da manhã, no nosso bate-papo matinal, que vem com informação, prestação de serviço, entretenimento. É isso aí. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Amanhã tem mais. Tchau. Hashtag partiu pra cima.